E o técnico Mano Menezes convocou 23 jogadores para a seleção brasileira, que fará 4 amistosos no final deste mês de maio e no começo do mês de junho. Ele procurou privilegiar jogadores que vão atuar nos Jogos Olímpicos para montar a base da equipe que vai disputar a competição em Londres. O Brasil fará um jogo amistoso dia 26 deste mês de maio contra a Dinamarca, depois no dia 30 contra os Estados Unidos, no começo de junho, dia 3, contra o México e no dia 9 de junho contra a arquirrival Argentina. Vamos acompanhar então os convocados do técnico Mano Menezes. Os goleiros Jefferson do Botafogo, Neto da Fiorentina e Rafael dos Santos. O único que não tem idade olímpica é o Jefferson do Botafogo. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Porto, Marcelo do Real Madrid e Alexandre do Porto. Desses aí, o Daniel Alves e o Marcelo não têm idade olímpica, podem, claro, entrar naqueles 3 jogadores com mais de 23 anos. Os zagueiros de área, Thiago Silva do Milan, Davi Luiz do Chelsea, 2 jogadores que também já passaram dos 23 anos, Bruno Uvini do Tottenham da Inglaterra e Juan da Inter de Milão. Não é o antigo Juan que está na Roma, e sim um jogador novo que apareceu no Internacional de Porto Alegre e também tem idade olímpica. Os jogadores de meio campo, Casemiro do São Paulo, Sandro do Tottenham, Rômulo do Vasco da Gama, Paulo Henrique Ganso do Santos, Oscar do Internacional, Lucas do São Paulo e Juliano do Dnipro da Ucrânia. Todos eles têm idade olímpica. E os atacantes, Alexandre Pato do Milan, Hulk do Porto, Leandro Damião do Inter de Porto Alegre, Neymar do Santos e Wellington Nem do Fluminense. Esta é a grande novidade. Desses todos atacantes, apenas o Hulk já passou dos 23 anos de idade. Muita gente esperava a convocação de jogadores experientes que poderiam estar na lista para a Olimpíada, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká e outros tantos. Mas Mano Menezes não convocou nenhum desses jogadores, principalmente Ronaldinho, que vinha sendo chamado nas últimas convocações de Mano. Mano explicou o motivo da não convocação de Ronaldinho. Não foi convocado pelo mesmo motivo que foi nas outras vezes. O técnico da seleção, nas outras vezes, entendeu que deveria convocá-lo. E nessa entendeu que não deveria convocá-lo. E isso é importante ficar claro para o torcedor brasileiro, porque em determinados momentos se pega um jogador para bode expiatório de determinadas situações, como se Ronaldinho Gaúcho fosse o problema do futebol brasileiro ou a solução dele. Não é nenhuma coisa nem outra coisa. E eu tenho que ter muito respeito com ele, como tenho com todos os outros jogadores. Se trata de um pentacampeão do mundo. E eu não vou incorrer nesse erro que nós, o brasileiro, temos o hábito como regra de incorrer, que é que quando o sujeito não está bem, a gente chuta ele. Eu acho que não há necessidade de a gente fazer isso com um grande jogador do futebol brasileiro, como tantos que temos, que ajudaram a escrever essa história vencedora que nós temos entre todas as seleções do mundo. Então, com todo o respeito, é isso que é determinante. Ronaldinho Gaúcho, depois da Copa América, foi convocado 3 vezes. Uma convocação contra a Gana, e fez um jogo dentro da média. Nós vencemos Gana depois da Copa América, era um momento delicado que a gente ia passar a viver, porque se tem um resultado negativo, é assim que acontece no futebol. Depois eu o convoquei diante do México, e ele foi eleito o melhor jogador da seleção por muitos dos meios de comunicação. E depois eu o convoquei novamente somente em fevereiro, porque em novembro nós não levamos os jogadores que estavam disputando vagas de Libertadores na reta final do Campeonato Brasileiro. E eu o retirei durante os 15, 18 minutos do segundo tempo, até fiz alguns comentários sobre a atuação. Então, o que é determinante para isso é isso. E acho que o momento agora é de nós observarmos os jogadores mais jovens, porque nós estamos pensando neles de forma mais enfática para a Olimpíada. Se eu levo um jogador como Ronaldinho Gaúcho nessa hora, eu levo para jogar.
Apesar das palavras educadas de Mano Menezes, a situação atual de Ronaldinho Gaúcho não é boa, ele não está em alta nem com a torcida do Flamengo e por isso parece que seu ciclo na seleção brasileira está mesmo encerrado e ele não vai estar nos Jogos Olímpicos de Londres como era o seu desejo. Aliás, Jogos Olímpicos de Londres, que pode ser um divisor de águas. Muita gente fala que se Mano Menezes não conquistar o título ou fizer uma grande campanha, poderá deixar a seleção brasileira. O treinador também falou dessa pressão em cima de resultados. O que eu falei, essa questão do resultado que todo mundo pergunta, se você acha que é mais importante, eu falei ao presidente que resultado é importante. Não foi o presidente que me cobrou o resultado. A cobrança sobre o resultado está implícito em qualquer trabalho. Mas eu disse, porque já disse a vocês, e repeti hoje, que eu considero para o técnico a presença de resultado de forma paralela com a formação do trabalho algo muito importante para você adquirir aquela confiança necessária dentro dos grupos, da relação que jogador tem em relação ao trabalho do técnico, que técnico tem em relação ao trabalho e o desempenho dos jogadores. Apesar de tudo isso, o trabalho para os Jogos Olímpicos de Londres está bem atrasado. E só a partir desses jogos é que Mano Menezes começará mesmo a montar a equipe que vai disputar os Jogos Olímpicos em Londres, tentando uma medalha de ouro inédita para o país. Jovem Pan Online.